Você tem medo do escuro? Sente-se e prepare-se para a nossa primeira história. Era uma noite escura, chuvosa e sombria em Novo Airão, uma pequena cidade isolada no meio da floresta amazônica. As ruas estavam vazias, e as luzes da cidade tremeluziam fracamente no meio da tempestade. Naquela noite, um jovem chamado Paulo estava voltando para casa depois de passar a noite na casa de sua namorada. Ele passou em frente a uma casa velha e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ainda assim, ele continuou caminhando. De repente, ouviu um barulho estranho e se virou para ver o que era. Ele não viu nada além da escuridão. Paulo continuou andando, mas algo o fazia olhar para trás constantemente. Ele finalmente chegou em casa, mas ainda sentia uma sensação estranha. Quando se olhou no espelho, viu que seus olhos estavam vermelhos e assustados. Nos dias seguintes, várias pessoas desapareceram em Novo Airão. Algumas foram encontradas mortas, outras nunca foram encontradas. Os habitantes da cidade eram poucos, e todos pareciam se conhecer desde o nascimento. Mas algo estranho estava acontecendo na cidade. As pessoas começaram a desaparecer sem deixar vestígios, e os rumores diziam que a cidade estava amaldiçoada. Diziam que havia magia negra sendo praticada na cidade, e que fantasmas estavam assombrando as casas abandonadas. As pessoas começaram a ficar com medo de sair de casa à noite e a atmosfera da cidade estava tomada por um clima de medo e tensão. Os moradores mais antigos da cidade diziam que isso já havia acontecido antes, há muitos anos atrás, e que a causa era a magia negra. Diziam que um grupo de bruxas tinha se instalado na região há séculos e que, de tempos em tempos, elas voltavam a agir. As histórias eram assustadoras, e com o tempo, as noites da cidade ficaram vazias. As pessoas se trancavam em suas casas e se recusavam a sair. Os rumores continuavam, falando de fantasmas e espíritos malignos que habitavam a cidade. Foi quando uma jovem chamada Ana decidiu investigar o que estava acontecendo. Ela era uma estudante de jornalismo e tinha um forte desejo de descobrir a verdade sobre os desaparecimentos. Ana passou semanas conversando com moradores e investigando a história da cidade. Um dia, ela encontrou um diário antigo que pertencia a uma das bruxas que supostamente haviam sido expulsas da cidade há muito tempo. O diário descrevia um ritual obscuro que poderia trazer a vida de volta para os mortos. Ana descobriu que os desaparecimentos estavam relacionados a esse ritual e que as bruxas estavam tentando trazer de volta os espíritos dos mortos para se vingar da cidade que as havia expulsado. Ela correu para a delegacia para alertar as autoridades, mas já era tarde demais. As bruxas já haviam realizado o ritual e os espíritos malignos haviam sido liberados. Ana lutou para sobreviver em meio ao caos, mas a cidade acabou sendo engolida pelas trevas. Até os dias de hoje, Novo Airão continua assombrada com diversos relatos de fantasmas e visões, que assustam aqueles que vagueiam pelas ruas da cidade sozinhos à noite. E você, que está ouvindo esta história, acredita neste relato? Gostaria de se juntar à busca pela verdade? Tem uma história para nos contar? Inscreva-se e compartilhe esta história, quem sabe juntos possamos descobrir o que realmente aconteceu em Novo Airão.